Vamos para o próximo tema. O próximo tema agora é Besouro. Há um filme chamado Besouro, onde aquele homem, né, ele é um escravo, e tem na descrição ali da legenda do filme, fazendo alusão a Exu. E a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: Besouro, ele é um Exu? E no filme, obviamente, de uma forma literal, né? Literal, colocaram nos cinemas como um escravo que lutou ali contra a escravidão, contra aqueles senhores. A pergunta para Romário é o seguinte: existe no contexto religioso alguma entidade, um espírito que é representado por Besouro no filme? Acho que você quer saber se assim, se o besouro, ele atualmente é cultuado como um tipo de entidade Sim. dentro de algum dos cultos, não é isso? Isso. Então, bom, besouro, o nome dele, se eu não me engano, é Manuel, posso estar enganado, mas não lembro o nome todo dele, né? Mas besouro foi um capoeirista que viveu ali pós a escravidão, logo após ali o fim, né, de 1888, e cresceu jogando bastante a capoeira, que também era perseguido na época, que era visto como uma arte marginalizada, enfim. E aí eles, obviamente, diziam que era uma dança, que era uma arte, não sei o que, para disfarçar de que não era uma arte marcial, e sim uma dança, né? Mas o besouro, ele cresceu aprendendo a jogar capoeira. Agora não lembro o nome do mestre dele, que menciona até no filme, né? Sim. Seu Elíbio, um negócio assim. É um nome bem complicado. E aí, ele, com o passar do tempo, né, lutou contra, na verdade, o preconceito e a perseguição, e diziam que a escravidão havia acabado, porém, ainda assim, as práticas que eram feitas na escravidão contra os negros continuava sendo feito mesmo após a liberdade, no sentido de que da exploração excessiva do trabalho, da mão de obra, né, a escravização nesse sentido. E Besouro foi uma das pessoas que lutou contra essa exploração, né, principalmente contra os coronéis e tudo mais, nas fazendas de engenho, que trabalhavam com os canaviais e faziam cachaça e tudo mais. Aí tanto que a gente vê no filme dele lá, ele tocando fogo lá nas plantações, justamente para dar um prejuízo ali para os coronéis do barão da época. Então, resumindo, né, ele de fato tinha o corpo fechado também, como a história menciona. Ele se transformava em bananeira. Aí, se você for reparar no filme, tem um momento que os caras tá cortando, enfiando o facão nas bananeiras, pensando que ele estava transformado na bananeira, né? Detalhe, nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre o tema corpo fechado. É isso. E aí, em um determinado momento, um amigo dele que cresceu com ele, jogava capoeira com ele, por inveja, né, o traiu, né? E no filme menciona uma versão, que é o quê? O cara vai lá e ensina para um dos capatazes dos capatazes, sei lá que fala, acho que é capataz do barão, como que abriu o corpo de besouro, né? Com a faca de ticum, que tanto que ele ensina, vai lá e o pessoal prepara, e no final do filme ele morre assim, né? E em outras versões, que é cantado pelas rodas de capoeira, né? Eles dizem que um amigo também, tudo mais, um coronel, não sei muito, não lembro muito bem agora, mas diz que pediram para besouro levar uma carta para um dos coronéis, um barão, que era um recado de outro barão, um negócio assim. Se vocês procurarem, essa música tem de capoeira, é bonita até. E aí, só que o besouro não sabia ler, e na carta estava escrito para matar ele mesmo. Caraca. É brincadeira? Foi. Só que aí parece que nisso daí
Mesmo os caras, na hora que lê que foi tentar a sorte, não conseguiu, ou parece que conseguiu, mas enfim, tem essas versões. Mas um fato é, ele existiu, entendeu? E se ele faz parte hoje em dia de alguns cultos, sim, faz parte de alguns cultos afro-brasileiros. No final do filme, né, que conta a história dele, tem algumas legendas que vai passando. E lá no finalzinho fala assim: em alguns terreiros, o besouro se manifesta como Exu fulano de tal, né? Nos terreiros. Mas a gente acredita que ele possa vir sim como uma entidade na linha de Exu. Não é todos os terreiros que acreditam nisso. E tem os terreiros dos catimbós de Urema, principalmente na região do Nordeste, ali pro lado de Pernambuco, e tem a galera que acredita no besouro Mangangá, que era o mestre, um dos mestres de capoeira, e se torna ali um mestre de catimbó, né, por ser conhecedor de orações, né, enfim, e ele acaba se tornando. Agora, tem muitas pessoas também do próprio meio que não acredita que seja esse besouro, entendeu? E sim outro besouro, né? Mas existem as cantigas que menciona, né? Dentro do catimbó, destampei minha panela, eu vou soltar meu mangangá. Menino, toma cuidado quando o mangangá chegar, e tá bichinho pra voar, besouro mangangá. E aí eles acreditam que este ponto, essa cantiga, estão fazendo menções a esse besouro que viveu, que lutou, que fez um monte de coisa, né? E outros acreditam que não, que na verdade essa cantiga ela está fazendo menção de besouro no sentido de você estar mandando uma magia, e não do besouro o cara, entendeu? Sim. Mas enfim, a história de besouro, de fato, existe a crença em vários terreiros, vários segmentos, né, e outras casas, e aí depende de casa por casa, depende de famílias, que dentro disso elas são divididas em famílias, e tem famílias dessa religião que acreditam e tem outras que não. Resumidamente é isso, mas existe o culto para ele, entendeu? O culto de cultuar. É isso aí, galera. Aqui nós vamos desvendar o sobrenatural. Histórias que ninguém conta serão contadas nesse canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você tiver alguma sugestão de títulos para vídeos aqui do canal, escreve aqui, deixa o seu no comentário. Nós vamos estar acompanhando e lendo, e vamos trazer aqui para o canal, trazendo informações que ninguém conta, histórias que ninguém conta. Nós vamos contar aqui para você. Sim, calma aí. E tu não lembra de nenhuma história, não? Tu não lembra de nenhuma? Lembro. Então você conte também, oxê. Rapaz, eu tenho uma história muito bonita para contar. Não, mas é história baseada no assunto. É baseado no assunto. Existia um cara, né? A gente morava na zona rural, um município da cidade de Jeremoabo chamado Cachoeira. E naquela época o povo contava muita história sobre pessoas que aprontavam bastante, que sabiam algumas rezas, algumas mandingas. E lá na roça do meu avô tinha um pé de mandacaru. Esse pé de mandacaru ele ficava nos limites da roça do meu avô, mas bem próximo da estrada. Então tinha um certo homem lá, né, eu não lembro o nome dele, que esse cara era famoso, ele aprontava muito, ele arrumava muita confusão. Só que ele sabia umas mandingas e ninguém conseguia pegar o cara. Ele aprontava, e sempre que ele aprontava algo grande que as pessoas queriam realmente mandar ele para a terra do pé junto, ele vinha até esse mandacaru, ficava bem na roça do meu avô, na divisa da estrada, ele vinha com um punhal e fazia uns furos nesse mandacaru. E meu avô meio que desconfiou, falou, mas que negócio é esse? O velho cismado que só. O velho era cismado, rapaz. E ele começou a observar, sempre ia lá o mandacaru com furos. Ele achou estranho, ele pegou o facão que o velho tinha e falou, pera ainda que eu vou cortar isso aqui, eu quero ver esse filho da peste vir aqui e fazer mandinga no meu terreno. Cortou o mandacaru. O velho cortou o mandacaru. Eu não sei que rolo deu agora, se o cara procurou outro mandacaru ou não. Provavelmente, né? Provavelmente, né? Mas eu sei que o mandacaru tinha muitas marcas de punhal, de furo, de antigo. O cara vinha fazendo isso há muito tempo. Uma outra história que tem também
de um cara que sabia reza pra encantar as mulheres. Piamente. E esse cara, rapaz, ele conseguia pegar muita mulher lá, cara. O cara era famoso, o bicho era mulherengo. E tinha casos, eu não vou citar nomes aqui pra não arrumar confusão, né? Tinha casos que o cara, ele fazia as mandingas, a mulher ia pra casa dele, dormia com ele, E no outro dia não. e no outro dia não lembrava como tinha chegado Verdade, lá, isso não aí lembrava existe. como que aconteceu. Quer dar uma palhinha sobre isso? Ó, gente, é o seguinte. Hoje em dia é muito difícil a pessoa conhecer ou saber de alguém que saiba fazer isso. Mas antigamente, de fato, existia alguns tipos de orações, principalmente extraída do livro de São Cipriano, que encantava as mulheres, ou as mulheres encantavam os homens que assim o desejavam, e eles iam lá, ficavam e tudo mais, no outro dia a pessoa não lembrava. Obviamente, este tipo de oração, como você já pode imaginar, não é de Deus, certo? De fato, é invocando forças infernais, malignas, enfim, para quê? Para encantar aquela pessoa, você ter a relação com ela e ela não lembrar. Seja do homem com a mulher, seja da mulher para o homem, entendeu? Existia. Existe, né? Agora, saber onde o diabo se encontra isso aí, mas hoje em dia não tem mais, né? Os velhos que sabia levou pro caixão. Inclusive na série da Record de Jezabel, a Jezabel vai fazer lá essa mandinga pra atrair lá o profeta, né? Mas não consegue, porque o homem é focado, fiel em Deus ali, não tem brecha fazendo mal pra ninguém. Então, ele não é atingido por isso. Mas se fosse uma pessoa que não fosse preparado, né, espiritualmente, tinha sambado na curva. Ainda mais naquela época que o pessoal fazia magia com força pesada, né? É isso aí, galera. Esse foi mais um assunto aqui do Não, continua a história do caba. Não, só sei, é só isso mesmo. Não, terminou. O caba Terminou. ficou com a mulher, ela foi embora. Ele ficava com várias mulheres. Havia vários relatos de mulher que ficava com esse cara e no outro dia não lembrava de nada. E o caba era feio, era bonito? Rapaz, parecia o cão chupando manga, bicho feio. Aí era só feio. na Era reza só na reza braba. É isso aí, galera. Gostou do tema? Inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Considerações finais. Pessoal, é o seguinte. É o seguinte, esse tema, ele abrange muitas histórias, cara. E não é por me gabar, não, aquele áudio. Mas eu sei bastante histórias baseado dentro desse contexto, né? Nesse enredo aí sobre corpo fechado, histórias de polícia que ia pegar fulano, de bandidos também que tinham corpo fechado e tudo mais, enfim. E a gente pode futuramente vir falar mais algumas histórias, né? Fazer uns videozinhos mais curtos pra gente contar a história do ladrão que dava pinote na polícia e ninguém achava. Boa. Entendeu? A gente pode vir com outros temas assim, vai dar uns vidinhos curtinhos, mas vai agregar aí, vai somar nos conteúdos que a gente tem dentro dessas histórias aí. E eu ainda, graças a Deus, me lembro de um bocado delas, entendeu? Deixa parte 2. Aí na próxima. Então, se inscreva, como ele disse, eu também estou pedindo. Se inscreva, curta, compartilhe se você puder, e para dar uma forcinha pra gente. E desde já, muito obrigado.